menino de 10 anos chamado Lucas estava em uma excursão da escola em que estudava quando sofreu um engasgo e acabou morrendo. Por causa desta história e da luta da mãe do menino, a partir deste ano, todas as escolas do Brasil são obrigadas a ter professores e colaboradores capacitados em primeiros socorros. Mas como preparar as escolas e demais ambientes para torná-los mais seguros para as crianças? Fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são o mestre em Direito, o professor na Unesa, João Bosco Filho, o coordenador estadual de primeiros socorros da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, Rafael Pereira, e a pediatra do Pronto Baby, Patrícia Rezende. Muito bem-vindos ao programa. João, eu quero começar com você, explicando direitinho, quer dizer, como é que é calculado o número de profissionais que vão atuar em determinada escola? Como é que se calcula isso? O que a lei prevê? A lei, que é uma lei federal, diga-se de passagem, promulgada em outubro de 2018, ela, infelizmente, não estabelece de maneira objetiva um quantitativo do número de profissionais. Esses profissionais, eles devem ser ou professores, ou eventualmente colaboradores, funcionários das respectivas instituições educacionais e de recreação infantil. Agora, isso não fica, já que você está falando dessa questão, não fica para regulamentação da lei? Aí eu queria que você explicasse. Sim. A lei federal ela só estabelece um critério no sentido de que há necessidade de um quantitativo que seja adequado com o número de professores e de colaboradores, mas também levando em consideração as demandas daquelas crianças, dos adolescentes e, obviamente, até o quantitativo da escola, se é uma escola que ela é mais vocacionada à educação infantil, em que há necessidade de um zelo. E aí a regulamentação fica por conta dos municípios ou dos estados? A Constituição da República, ela estabelece de maneira muito clara uma divisão de tarefas entre todos os entes federativos. A esse respeito, cabe ao município, por exemplo, prioritariamente o papel na educação infantil e no ensino fundamental. Mas, Entendi. Apesar disso, a Constituição ela também diz expressamente que a competência para atuação, para a legislação em termos de educação é tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios. Como se a gente tivesse a lei federal como um modelo, né, Sim. como um guia, vamos dizer assim. Claro. E aí, de acordo com a realidade de cada local, de cada região, a gente tem uma regulamentação, talvez até dando conta do número de profissionais por número de alunos. Cada, sei lá, 10 alunos, um profissional, não sei. Sim. E aí, eu queria que você falasse... O que normalmente a gente tem visto, na verdade, numa análise dessa legislação, é que tem se estabelecido um critério muito direto. 1/3 dos profissionais de estabelecimentos de ensino básico devem receber a capacitação pelas respectivas instituições, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Que é importante ressaltar que essa lei ela não tem como destinatário apenas as instituições privadas de educação básica. É uma lei também que se destina ao ensino público. Rafael, como é que é o curso? Lá na Cruz Vermelha vocês ministram esse curso de primeiros socorros. E aí existe o curso básico e existe o avançado. A gente está falando do básico, não é isso, João? A gente está falando do básico da lei, né? Isso, quanto tempo é esse curso? Carga horária? Que você desse uma geral aí para a gente saber. No caso do curso que a gente ministra lá, é o primeiro socorro pediátrico. Então a gente tem uma carga horária mínima de 4 horas, né? Então a gente começa a pegar algo bem mais simples, que facilite o entendimento do profissional que vai se capacitar com a gente. E é quanto tempo? 4 horas? Quantos dias? Um intensivão? Um intensivão. Então a gente procura trabalhar com a turma com a quantidade mínima para poder ter mais prática dentro do curso. Quantos alunos? Entendeu? Em média a gente pede assim que a gente consiga trabalhar e dar uma atenção melhor, no máximo 25 participantes. Os cursos são gratuitos? Nós temos tanto curso gratuito, sim, que para as escolas públicas a gente faz um trabalho de levar capacitação para os profissionais que trabalham lá, e nós temos nossos cursos pagos que vai para escolas particulares. Perfeito. Pois eu quero entrar também, né, mais detalhes a respeito do curso.
Patrícia, o que você acha dessa lei? Você acha que existem realmente muitos acidentes que possam ocorrer ali no âmbito da escola, que podem ser fatais, como aconteceu com o Lucas? Eu acho essa lei importantíssima, porque muitos acidentes na infância são preveníveis, né? E eles levam a desfechos muitas vezes graves, como óbitos, né? E que se a gente tivesse profissionais capacitados, poderiam ser evitados. E quando a gente fala de acidentes preveníveis, né? No caso, por exemplo, que poderiam aprender no curso como resolver, então a gente fala do engasgo, como foi com o menino Lucas, a gente fala de afogamento, a gente fala de aspiração de corpo estranho, né? Queimadura. Então, são vários acidentes preveníveis, né, muitas vezes, que o profissional deveria saber como lidar, como fazer esse primeiro atendimento, porque a gente sabe que quanto mais rápido for esse primeiro atendimento e quanto melhor for feito, né, melhor a chance de um bom desfecho. Eu queria falar das penalidades, depois a gente vai voltar lá. Depois, Patrícia, eu queria que você, inclusive, contasse casos em que uma mínima atitude poderia ter mudado. Você não precisa falar nome, nem data, nem nada, não vamos identificar as pessoas, mas só para o pessoal que está em casa perceber a importância da lei. Penalidades. A legislação, a gente estava falando aqui dessa questão da necessidade de regulamentação, não apenas a questão do curso também, não é? Então, esse é um problema que precisa ser regulamentado, a questão da carga horária do curso. Há uma necessidade de regulamentação, porque a lei ela estabelece parâmetros genéricos. Mas, por exemplo, qual é a carga horária desse curso básico de primeiros socorros? A lei federal não estabelece. Qual é o conteúdo desses cursos? Tudo bem, primeiros socorros, mas o que vai ser abordado nesse sentido? Então, a própria lei ela estabelece também uma necessidade de regulamentação. Perfeito. E um outro ponto também, que é, digamos assim, uma espécie de vazio legislativo, é que a lei ela estabelece sanções. E na nossa tradição jurídica, não adianta a gente estabelecer, na verdade, uma previsão normativa sem que haja uma consequência jurídica pelo descumprimento da norma. Então, a pergunta que o jornalista faz logo. Quais são as sanções? Pois é, então, né? Justamente o que a gente tem é isso. É óbvio que a lei precisa ser divulgada, enfim, ela tem uma relevância social muito grande, mas, curiosamente, a lei estabelece praticamente 3 tipos de sanções. Então, ela tem uma espécie de possibilidade de notificação para que aquela instituição ela se adeque aos termos da lei. Então, portanto, concretamente falando, regularizando a questão da capacitação, demonstrando que os profissionais foram capacitados. Ela também prevê, numa outra ótica, a incidência de multa, embora não diga qual é o montante. Sim, porque aí fica por conta da por regulamentação. Conta da regulamentação, esse é o ponto, que é a necessidade de regulamentação. Em caso de reincidência, essa multa até pode ser duplicada, dobrada. E a sanção, que ela é realmente a mais gravosa de todas, que é uma sanção, na hipótese de fato, de algo muito grave, de eventualmente uma instituição está desconsiderando os termos da lei, de já ter sido notificada, de já ter sido multada, ou seja, em reiteradas reincidências, e isso obviamente é muito grave, a legislação estabelece uma sanção ou de cassação do funcionamento, ou revogação, enfim, desconstituição daquela autorização. Em termos práticos, significa que aquela instituição de ensino ou estabelecimento de recreação infantil deixa de funcionar. Não tem responsabilidade para funcionar, em outras palavras, não está cumprindo a lei. Isso no âmbito das, especificamente, instituições privadas. No âmbito, por exemplo, de instituições públicas de ensino, a legislação, sem prejuízo de uma regulamentação, de uma sanção específica, ela prevê algo bastante interessante, que é a punição do agente que deveria ser o responsável pela capacitação. Quais são os pontos principais do curso? Dentro dos pontos principais, abordagem de vítima, né, para a pessoa entender o que está acontecendo, se a vítima está inconsciente, né, ela estando consciente, saber o que houve. Às vezes a criança que está ali, ela está consciente, mas ela está chorando. Por que ela está chorando? Será que ela teve uma queda? Será que ela mexeu em algum fio, tomou um curto-circuito? Entendeu? Um choque, no caso, por exemplo, ali. Então, a gente tem que saber por quê, o que aconteceu no momento. Então, tem esses pontos principais, né, dentro dessa abordagem. E depois dessa abordagem, eu tenho o quê? Manobra de ressuscitação cardiopulmonar,
para poder o profissional saber fazer uma RCP de alta qualidade, entendeu? E conforme protocolo, que a gente segue protocolo. Essa massagem, em que situações, Patrícia, ela seria necessária? Assim, umas 2 situações que você possa citar aí mais comuns? Então, por exemplo, uma criança que se afogou, né? Então, você tira ela de dentro, vamos supor, uma piscina, e você vê que a criança não está respirando, né? Então, você deve imediatamente começar a reanimação cardiopulmonar, né? Para justamente tentar voltar a estabelecer o fluxo de sangue para as coronárias, né? Para coração e cérebro, que são os órgãos nobres. E é vital que isso seja iniciado o mais rapidamente possível. A gente sabe que quanto mais tempo se passa até iniciar as células ficam sem oxigênio e aí acabam morrendo, e aí acabam tendo um comprometimento. Sequela, né? Não só de morte, mas às vezes é uma sobrevida com uma morbidade, com uma sequela. Sim, isso que eu imaginei. As células de determinada área do cérebro. Sim. E essa é uma questão interessante, porque se a gente pensar do ponto de vista de saúde, em tese, o professor, ele não é da área de saúde, ele é da área de educação, ele tem uma formação específica. Sim. Então, muitas vezes até se discute isso, quer dizer, eu sou docente, eu sou professor. Se a lei está sobrecarregando o profissional. Isso, mas na verdade o intento não é substituir o profissional de saúde, é para que naquele primeiro momento, né, até que chegue um socorro especializado, em caso de urgência, de emergência, seja possível tratar daquele caso concreto. O importante é que quando uma escola, né, seja público ou particular, entre em contato com a Cruz Vermelha ou com qualquer outra instituição, ele pergunta qual profissional preciso capacitar. Só o professor, aí eu sempre oriento, todos que têm contato com criança. Vai desde quem está na cozinha, quem está na portaria. Então é bom, porque aquela criança que está entrando numa escola e tropeça, ele vai ficar parado ali, vai sair correndo para chamar outra pessoa. Só que bate você já a cabeça, de repente sozinho. desmaia, tem que Então saber o que fazer. Eu quero aproveitar esse programa para a gente dar dicas para o pessoal que está em casa também. Patrícia, a gente estava falando dessa massagem, né? E você usou o caso lá da piscina, enfim, da praia, não sei, uma excursão. Mas vamos supor, essa brincadeira que eles fazem várias vezes na internet, já passou de ficar apertando, e às vezes a criança desmaia. Acho que é uma galera que aperta a barriga, aperta o pulmão e aí o adolescente desmaia. No caso desses desmaios também, se for uma coisa muito grave, caberia uma massagem assim para... Sim. O que a gente faria numa situação dessa? Como a gente diz, o nome diz, é cardiopulmonar, reanimação cardiopulmonar. Então, ele desmaiou, a gente vê, ele está respirando, às vezes você pode ter a parada da respiração. E aí sim, você começa, né? Está indicado você fazer. Então, não, ele desmaiou. O alarme nesse caso é parar de respirar. Não está respirando. Quando você vai analisar, né? Quando você tem um paciente, você tem que primeiro ver o que está acontecendo, né? Identificar rapidamente a situação e aí você analisar. Está respirando? Uma das primeiras coisas que você tem que ver é isso. Está respirando? Não, não está. Então, o que eu preciso fazer? Ou, não, ele está respirando sozinho. Aí você já segue um caminho diferente. Porque a gente racionalmente sabe, mas eu acho que de tanta gente ver, né? Acorda, batendo. Acho que a primeira coisa que a pessoa faz é querer bater no rosto em vez de ver se está respirando. Sim, ou então querer dar água, paciente desacordado, né? Criança desacordada ou adulto desacordado, e alguém querer dar água, toma água, pelo amor de Deus, isso? não. Eu nunca presenciei. Você estava falando, Rafael, de outras manobras, né, que são assim, prioridade no curso de vocês. Você falou dessa manobra, qual outra? Nós temos a técnica de tapotagem, né? Na questão de Que criança, é isso? entendeu? Que a gente nas costas da criança, a gente faz 5 tapotagens justamente para ajudar uma criança que está engasgada. Seja, principalmente por objeto, por corpo estranho, ou até por próprio mamar. A criança está mamando e... É comum isso na Já amamentação? aconteceu até com meus filhos, meus 2 filhos. Olha isso, gente, como é importante. Eu sei que já deve ter um monte de mãe e pai assistindo. Nossa, eu preciso fazer esse curso. Porque amamentando, nossa. O meu mais velho, e na hora que aconteceu, ele fez parou de respirar. E aí eu estava virando ele para fazer a manobra, mas a minha mãe, vó de primeira viagem, pegou, levantou meu filho e ficou... Pedro, sacudindo. E eu, mãe, exatamente calma, o que você não deve fazer. Eu falei, mãe, calma que eu vou resolver. E aí virei, fiz a manobra e ele voltou a respirar, né? Mas o instinto da pessoa é justamente você levantar e sacudir, né? E não é isso que deve ser feito. É comum. E
quando a gente vai ministrar aula, eu faço até os movimentos errados. Você faz isso, a pessoa reafirma, não, eu faço assim, mas não é desse jeito. Então tem que ensinar da forma correta para fazer o certo. Sempre tem alguém que fala assim, mas minha avó sempre fez assim e deu certo. Eu falei, não, mas não é assim, agora a gente vai trabalhando da forma correta, para você fazer certinho. E não tem nenhum problema nenhum. Para não ter que... Você já tem a demora do socorro especializado, dependendo do local que você tiver. Se você não tiver uma resposta, como você mesmo mencionou, não tiver uma resposta, uma abordagem correta e fazendo a técnica certa, não adianta você ficar lá, vou esperar o socorro chegar. Lá, os seus alunos, Rafael, o que você acha que eles têm mais dificuldade em aprender? O que você acha que para eles é mais difícil? Claro que depende de pessoa, mas assim, no geral, o que você acha que é mais complicado o pessoal aprender? Na identificação do ponto certo para fazer a reanimação cardiopulmonar. Então ficam com dificuldade, às vezes alguns acabam colocando no ponto errado, alguns vai no externo, no bolso bem aqui embaixo. Então você tem que, na hora que eles estão fazendo a parte prática, você tem que ficar próximo, orientando. Tem alguns que querem ficar com o braço assim, distante do corpo, e alguns ficam com medo de ficar assim, será que eu vou machucar? Então você tem que orientar com calma, explicar tudo direitinho. E também quando é criança, alguns ficam com medo, tô com a criança aqui, será que eu vou conseguir fazer? E a questão quebrar do sangue, costelinha, né? Sim. Até porque na criança, né, Rafael, é um pouco diferente do adulto. Sim, muito diferente. Dependendo da idade, principalmente. Então, tem essas particularidades também, né? Patrícia, você lembrou de algum caso assim que tenha te falado, puxa vida, se tivesse ocorrido aqui... Infelizmente, sim. Eu já citei hoje 2 vezes o afogamento, né? Justamente porque, infelizmente, eu acompanhei um caso de um paciente numa piscina, né, que foi encontrado desacordado já, e não sabia quanto tempo tinha ficado submerso, e os pais não sabiam reanimar, e até chegar ao hospital, aquela coisa toda. E, infelizmente, o desfecho não foi bom. Então a gente fica pensando, né? Poxa, o que poderia ter sido feito de diferente, né? E aí, não só a gente falar também do curso para reanimar, né? Do curso dos primeiros socorros, mas a gente também é importante falar de prevenção do acidente. Então, por exemplo, não deixar a criança correndo na beira de piscina, não deixar a criança desacompanhada em piscina, né? Distante do adulto. Enfim, existem várias coisas que a gente poderia falar sobre prevenção do acidente. Não, pode ir falando, a gente está no finalzinho do programa, eu acho que a prática aqui é muito importante. Eu falo todo o programa isso, a gente tem que discutir teoria, a gente tem que filosofar em alguns assuntos que são, mas a gente tem que dar prática também, a gente tem que falar as coisas na prática. Então, correr em volta da piscina... fritando um negócio e a criança está ali embaixo, perto do fogão. É muito importante isso a gente sabe. Você colocar grade de segurança, né, para a criança não ter acesso à cozinha. Porque também já peguei muitos acidentes de crianças que colocaram a mãozinha no forno. Ai, tadinho. Já peguei acidentes de criança que estava fazendo a mãe manipulando alguma coisa quente, né, líquido, e cair pela criança. Então, você sabe o que aconteceu comigo? E aí eu acho isso interessante também falar. Eu estava brincando e de pique-esconde, me escondi embaixo da tábua de passar roupa. Então, porque a menina passou a roupa e deixou o ferro assim. E você vê, eu estava na casa dos outros ainda, ele estava na minha casa. Me escondi ali. E aí, uma das meninas, ou eu, não sei, alguém pisou no ferro, o ferro de passar quente, com fio. Pisou no ferro, o ferro veio no meu rosto. Ficou um triângulo aqui. Eu não sei como até hoje, não tenho marca. Enfim, minha mãe fez promessa, mas foi uma coisa, eu só lembro daquela ardência, aquele ardência. E queimou de ficar assim, preta a carne aqui. Queimou mesmo, foi queimadura, não sei, não lembro quantos graus, você vai só falando assim, você sabe. Mas quer dizer, uma coisa que poderia ser no olho, poderia ser em algum ponto da cabeça que eu desmaiasse ali, eu não sei. Quer dizer, é importante a gente estar atento. Que outra coisa que você acha que a gente nem imagina e que você já viu acidente? Olha, uma coisa muito importante dos pais, né, se preocuparem é a questão do andador. Andador. Porque apesar de ter uma lei proibindo a comercialização do andador, já tem alguns anos, né? Infelizmente... Porque por causa da... né, caía e... Infelizmente, a gente ainda vê sendo vendido por aí. E eu já peguei acidentes terríveis com andador, de crianças, infelizmente, falecendo. Às vezes, os pais não têm noção da gravidade. Né? Porque eles mudaram meio o layout do andador, né? Aí botam umas coisas diferentes, botam um brinquedo, aí deixa de ser andador, mas na verdade é um andador. Continua sendo um andador. Então, às vezes, assim, tem um andador, e aí, às vezes, tem uma escada, né?
Eu já vi acidente que tinha escada e a criança rolou a escada. Porque você desvia o olhar um segundo E já... criança, tem aquele ditado, né? Criança cega a gente. E é verdade. Então, a gente não pode contar com, vou ficar de olho nele o tempo inteiro. Tem que prevenir, a gente tem que botar barreiras para que não aconteça o acidente. Né? Não só contar com nossa vigilância, né, constante. Falando da piscina também, é importante a gente ter grades, né, de segurança que protejam, que restringam o acesso, né, que a piscina fique coberta quando ela não estiver em uso, porque às vezes a criança pode, né, ir correndo e não ter nenhum adulto observando e acontecer um acidente. Falei da grade, né, na entrada da cozinha. No caso de queda, como é que a gente deve proceder? A criança Depende. caiu, bateu a cabeça, está desacordada, mas está respirando, porque a gente já falou dessa questão, por isso que eu não quero voltar, para não ser repetitiva. Assim, como é que a gente deve transportar essa criança? Quais são os primeiros cuidados? Então, depende de algumas coisas. Primeiro, de que altura essa criança caiu? Uma coisa é uma criança que caiu da própria altura, que caiu de uma altura baixa, né? E ela vai chorar e às vezes vai fazer um hematoma, o galo, né? Popularmente o galo. E nisso você vai só observar, vai ver como que a criança se comporta. Não precisa ir correndo para o hospital. Isso que eu ia perguntar. Então, não precisa. Galo... Não quer dizer que precisa ir para o médico, entendeu? Você vai observar a criança, colocar um gelo e ficar em observação. Nas próximas 48, 72 horas, você observa se a criança vai evoluir com sonolência, se ela vai ter mais do que 5, 6 vômitos. Às vezes ela assim, naquele momento. Ótimo. Naquele momento, ela caiu, chorou e vomitou. Precisa ir para o hospital? Não. Calma, observa. Se ela continuar vomitando, aí sim é um sinal de alarme para ir para o hospital. Perfeito. Mas, às vezes, só da criança chorar naquele momento, ela já vomita. Se a criança, então, sonolência, vômitos, alteração do comportamento. Agora, sonolência, é importante a gente falar uma coisa. Ela caiu naquele horário que ela já estava próximo do horário dela de dormir. Exatamente. Precisa deixar a criança acordada? Não. Não. Uma coisa é aquela sonolência natural, de que está na minha hora de dormir e eu vou dormir. Ela acalmou, ela chorou muito, ficou nervosa, acalmou e teve a hora do soninho e dormiu. A outra é a criança que você tenta acordá-la e ela não responde. Isso sim é sonolência. Que você tenta acordar a criança, conversar com a criança e ela está não responsiva. Entendi. Isso sim que é preocupante. Então, se é aquela queda, né, que a criança, ela dormiu, mas você, né, e ela está responsiva, tudo bem, só observa. É muito importante a gente não sair direto correndo para uma emergência. Porque a gente também, primeiro, a gente gasta tempo, né? É um estresse. Recursos. E aí acaba também atrapalhando, de repente, uma criança que está chegando ali, a gente, por falta de esclarecimento, de informação. Às vezes também o que eu costumo indicar é o seguinte, fala com o seu pediatra. Olha, meu filho caiu agora, mas ele tá bem. E aí o pediatra vai falar, tá bom, qualquer coisa me fala. Olha, meu filho vomitou. Tá, quantas vezes? Em quanto tempo? Então, esse vínculo com o pediatra da criança também é muito importante. Isso é uma coisa que, né, tem ficado um pouco em baixa, né? Tem? Não sabia. É mesmo? Infelizmente, às vezes, assim, esse vínculo família-pediatra anda um pouco perdido. Aquela coisa do pediatra da família que a gente tinha antigamente, né? Sim, o doutor da família, O doutor né? da família, principalmente pediatra, sim, porque criança é mais frágil, né? Então, sempre para ela tem o pediatra. E então é importante ele estar perto, ele estar ciente para te orientar. Não, olha, eu acho que realmente vale a pena você levar no hospital. Ou então, não, espera um pouquinho, vamos observar mais um pouco, mais algumas horas. Certo. É importante esse vínculo. Maravilha. Pegando o gancho dela também é importante na questão de convulsão também, e acontece muito nas nossas aulas, quando a gente chega na parte de falar da crise convulsiva, a gente pergunta o que os pais ou até os profissionais fazem nessa hora. Então vem algum, bota o dedo na boca, puxa a língua, quer botar a colher dentro da boca. Então tem como orientação a gente não fazer nada disso. Exato. Porque no primeiro momento inicial a gente esperar passar o processo inicial da convulsão para depois o quê? Lateralizar. Você só precisa lateralizar a cabeça da criança porque eu vou ter a queda da língua.
Não é quer dizer que língua enrola, porque antes, quando era minha avó, ela falava assim, ó, cuidado, língua enrola, tinha que botar dele, achar que tinha que segurar a língua, não. Eu tenho uma amiga que tem epilepsia, e ela falou pra mim, olha, se eu tiver uma crise algum dia, não bote a mão na minha boca, não faça nada, só me segura pra eu não cair, não bater a cabeça, vai me segurando e fica comigo. Aí ela contou que uma vez a mulher meteu o dedo pra puxar a língua dela e ela deu uma mordida no dedo da mulher, que foi uma mordida involuntária. E a mulher ficou pau da vida, quer dizer, mas não sabe. Mas também a gente não pode julgar as pessoas, né? A mulher estava tentando ajudar. Ela teve boa intenção, né? Exato. Acho que a gente tem que se informar. E nesse sentido, pelo que vocês falaram, por esse papo que a gente está tendo aqui, a lei é muito importante, muito interessante. Eu queria finalizar com você falando sobre, por exemplo, o município que não regulamentar a lei. Existe alguma punição para ele? E o que os pais podem fazer se eles estiverem numa escola particular ou pública e perceberem que a lei não está sendo cumprida? Na verdade, a questão da iniciativa, eu acho que é uma pressão da própria sociedade para que cada ente faça a respectiva regulamentação. Mas eu acho que muito além de buscar uma regulamentação em cada ente federativo, até porque a gente já tem uma legislação federal, ir... Quer dizer, já está valendo. Já está valendo, justamente. A gente, a rigor, a lei, ela tem plena efetividade e a gente vai ver se ela vai, de fato, ser aplicável na prática. Tem que ser aplicável na prática, até porque há um estabelecimento de consequências em casos de descumprimento. Mas eu acho muito mais importante que cada instituição de ensino, estabelecimento de recreação infantil, tenha preocupação e entenda a importância dessa legislação. Porque, às vezes, um treinamento, o custo, não me parece ser dos maiores, vai evitar tragédias, como aqui aconteceu com o menino Lucas. E os pais, por exemplo? A gente está falando na questão do município, dos habitantes, etc. e tal. Mas os pais, você está lá numa situação, a escola não está cumprindo aquilo, você viu o programa na TV Alerj, Educação, todo mundo falando da importância, ficou preocupado, viu que na escola não tem, o que faz? Na verdade, como saber se a escola está cumprindo ou não isso? A lei determina que cada estabelecimento ele coloque a fixação do certificado por instituições e não apenas que aquela instituição cumpriu a lei, mas quais foram os profissionais responsáveis que participaram, por exemplo, do curso, sejam professores, sejam funcionários. Então, existe uma ideia muito objetiva de saber se a lei está sendo cumprida. Eu vou lá na secretaria, pergunto, não houve o cumprimento. O que eu preciso fazer? Eu posso noticiar isso para a secretaria do respectivo ente, para fiscalização, Secretaria de Educação, diga-se de passagem. Sim. O Ministério Público tem uma função importante também na cela coletiva em relação às escolas, de uma maneira geral, sejam públicas, sejam privadas, e a própria participação, acho que da sociedade, dos pais, dos alunos nessa respectiva fiscalização. Até porque o descumprimento dessa norma, em hipóteses de coisas muito graves, tem repercussão, inclusive, no campo penal para o responsável. Existe um crime previsto no Código Penal chamado de omissão de socorro. Então, assim, da tamanha gravidade do descumprimento dessa norma. Vamos abrir bem o olho, porque a gente está falando... É porque, infelizmente, a gente fala da questão das sanções e tal, porque quando dói no bolso que a coisa começa a mudar, infelizmente. Claro. Mas, claro, existe uma galera, um pessoal, profissionais, escolas, enfim, redes públicas preocupadas e comprometidas, com profissionais preocupados e comprometidos, então é importante a gente frisar isso, quer dizer, uma mínima coisa pode salvar a vida de uma criança. Gente, muitíssimo obrigada pelo papo, parabéns pelo trabalho, sucesso. O nosso programa fica por aqui, na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá! Nasruddin. Nasruddin era um sujeito pacato toda a vida, mas casou com uma mulher nervosa que até batia nele. Certa vez, o amigo de Nasruddin, passando em frente à casa dele, ouviu uma barulheira. E mais do que rápido, ele correu e bateu bem devagarzinho na porta. E quem veio atender? Nasruddin. Então o amigo perguntou, Nasruddin, rapaz, que barulheira é essa, rapaz? Nasruddin respondeu, minha mulher acordou nervosa, rapaz, jogou meu casaco lá, escadaria abaixo. Nasruddin,
casaco não faz essa barulheira toda não, sujeito. Osso, é que eu tava dentro, né?